Olá, amigos pensadores da Pense Excel, iniciando mais uma live, hoje sexta-feira, 18 horas e 25 minutos. Teste, som, teste. Pronto, pessoal, iniciando mais uma live da Pense Excel, hoje terça-feira, 18 horas e 25 minutos. Hoje nós vamos falar, eu vou ensinar aqui como você criar em um relatório do Excel, uma planilha de Excel, uma forma de atualizar dados através de fórmulas, que são atualizadas através de uma lista de validação de dados, uma lista de opções de validação de dados, como esse exemplo aqui, do gabarito já da live, que eu estou mostrando aqui, que ao selecionar aqui uma UF, eu consigo visualizar os clientes daquele estado, beleza? Então vou dar só 2 minutinhos aí para o pessoal entrar, como já é de praxe. Boa noite, Thiago Pedrazzi, seja bem-vindo aí à nossa live. Nós tivemos um atraso aí de alguns minutos, aqui na região onde eu moro, no Espírito Santo, está chovendo muito. Eu estou com um problema aqui até de conexão e tudo mais, devido às fortes chuvas aqui no sul do estado do Espírito Santo. Então peço desculpas aí pelo atraso, beleza? Só dar 2 minutinhos aí para o pessoal entrar, ok, galera? Peço para que conforme vocês forem entrando aí, vocês podem comentar com o nome de vocês e a cidade de onde vocês estão falando, para a gente começar a interagir. E peço também para que se inscrevam aí no nosso canal, para fortalecer o nosso canal da Pense Excel, onde trazemos sempre novas dicas de Excel e VBA para gestão de negócios, beleza? Está vendo que já tem algumas pessoas aí entrando. Eu peço para que conforme vocês forem entrando, vocês podem comentar aí com o nome e a cidade de onde vocês estão falando, se possível, ou pelo menos darem um oi aí para a gente começar a interagir, beleza? É importante essa interação para a gente trocar ideias, até para vocês falarem como é a realidade de vocês aí, se vocês já precisaram criar um controle desse daqui que eu estou apresentando na live de hoje, por exemplo, e não sabiam como automatizar esses dados, por exemplo, de uma forma bem simples até. Vocês vão ver agora na live, beleza? Peço também para que se inscrevam no nosso canal, para fortalecer o nosso canal, de dicas de Excel e VBA para gestão de negócios. Thiago Pedrazzi está falando do Rio, seja bem-vindo aí, Thiago, meu conterrâneo, também sou do Rio. Prazer tê-lo conosco aí. Pronto, pessoal, vamos dar início à nossa live. Então, eu já estou vendo aí que já tem algumas pessoas assistindo. Eu reitero aqui para que, conforme vocês forem passando aí pela live, que vocês se inscrevam no nosso canal, para fortalecer o nosso canal. E também que possam dar um oi aí, que cumprimentem aí na live, para a gente começar a interagir e trocar essa ideia aqui de Excel, de dicas de Excel, de VBA para gestão de negócios. Até para vocês trazerem a realidade de vocês, como é que é o dia a dia de vocês, com o uso dessa ferramenta maravilhosa que é o Excel aí. E a ideia da live é justamente agregar valor, passar dicas para vocês utilizarem no dia a dia de trabalho de vocês mesmos, beleza? Então é importante aí que vocês interajam, tragam aí algum exemplo de que vocês já tenham tido a necessidade de utilizar essa dica de hoje, por exemplo, beleza? O que está sendo apresentado aqui na live de hoje. Então, galera, hoje eu vou ensinar para vocês a atualizar um relatório qualquer, através de uma lista de validação de dados, uma lista de opções. É lógico que não só através da lista de opções, de validação de dados. Nessa live vocês também vão ver o PROC-V, o CIERRO, a parte
no caso aqui de criação de um contador e concatenação, né? Então vocês vão ver aí várias funções diferentes no caso, e a utilização de um recurso que é o de validação de dados, que dá aqui subsídio, digamos assim, né, aos dados que estão aparecendo aqui na parte de baixo do relatório, no relatório mesmo, beleza? Então a ideia é o seguinte, ó, conforme você seleciona um estado aqui na lista, né, uma lista criada em uma célula através do recurso validação de dados, e aí conforme vocês selecionam um estado aqui em cima, aparece o nome dos clientes aqui embaixo, até 20 clientes por estado. Digamos que seja uma base, lógico que são dados fictícios, mas que seja uma base de clientes de uma empresa que atenda o Brasil todo, né, uma loja virtual, que seja. Só compartilhar aqui com a galera nas redes sociais, né, falando que a gente está ao vivo aqui. Pronto. E é o seguinte, galera, hoje, só nessa live, vocês vão ver, né, como eu já falei, lista de validação de dados em lista. Vocês vão ver uma fórmula para criar um contador lá na base, né, um contador de dados repetidos. Por exemplo, no caso aqui, eu coloquei nesse exemplo aqui da live, por estado. Então, ao selecionar um estado na lista, os dados são atualizados aqui embaixo. Beleza. E aí, eu já até passei esse exemplo aqui em uma live dessa de terça-feira, eu falei só sobre isso, né? Como você consegue identificar aqui, contar quantos, por exemplo, os estados Acre, né, AC, que é a sigla do Acre, aparecem aqui. Como é que você consegue contabilizar isso? Contar quantos estados tem, independente da posição aqui da sigla AC, ok? Por exemplo, ou RJ, né? Esse aqui, por exemplo, é o segundo RJ da lista, tá vendo? Deixa eu pegar a MG, que aparece bastante, ó. Esse daqui já é o quarto MG, esse é o terceiro. Aqui para cima tem que ter mais dois, né? Então esse daqui é o segundo e aqui em cima tem que ter mais um, o primeiro, tá vendo? Então, independente da posição, né, não necessariamente você precisa ter os dados ali ordenados, né, um embaixo do outro, para você conseguir criar esse indexadorzinho aqui do lado, né, esse contadorzinho ali do lado, beleza? Então vocês vão ver isso também. Vocês vão ver a parte de concatenação, como concatenar um estado junto com esse resultado do contador, beleza? Vocês vão ver a parte do PROC-V, né, para buscar essas informações lá na base, ok? Do CERRO também, né? No caso aqui, função alinhada CERRO com PROC-V, e também um macetinho aqui para você automatizar o seu PROC-V, né, para você não ter que ficar automatizar, no caso, a coluna de referência do seu PROC-V, para você não ter que ficar colocando um número ali para cada coluna de referência, beleza? Até para otimizar o seu tempo de trabalho, ok? Então, galera, eu trouxe aqui uma base, né, de exercício. Nessa base eu tenho uma lista de clientes, né, contendo aqui alguns dados cadastrais, né, código de cliente, nome de cliente, nome do cliente, data de nascimento, idade, sexo, e-mail, telefone, cidade e estado, ok? E eu tenho clientes aqui do Brasil inteiro. São dados fictícios, como eu já falei, mas digamos que seja, sei lá, uma base de clientes de um e-commerce, por exemplo, ok? E aí, aqui no exercício, o que eu quero? Eu não tenho nada, né? Não tenho nenhuma fórmula aqui criada, não tenho nada. Eu quero criar um campo aqui, em uma célula, com a ajuda da validação de dados, né? Aqui na aba dados, da faixa de opções do Excel, eu tenho aqui esse ícone, que é o ícone de validação de dados, ok? Então, com a ajuda desse recurso do Excel, validação de dados, eu quero criar uma lista aqui de UFs, né, de unidades federativas, e aí, a partir dessa lista, eu quero que os dados dos clientes desse estado apareçam aqui embaixo, ok? E aí a gente vai fazer isso de forma pausada para vocês verem aí várias coisas diferentes dentro de um único
de uma única live, ok? Estou vendo que tem uma galera passando aí, peço para que conforme vocês forem entrando, vocês podem colocar o nome e a cidade de onde vocês estão falando, para a gente começar a interagir, ou simplesmente um oi, né? Para a gente trocar ideia, que é importante, beleza? Trocar aí experiências, para vocês aprenderem comigo e também para eu aprender com vocês, ok? Então aqui é o seguinte, ó, eu vou escolher aqui, por exemplo, a célula F5. Então a partir da célula F5, eu vou criar uma validação de dados, né? Então aqui no cantinho, ó, eu já coloquei lá no finalzinho, se eu correr aqui com essa barra de rolagem aqui de baixo, eu consigo visualizar a lista de UFs de todo o Brasil, né? 26 unidades federativas, ok? No caso, o que não tem aqui é Distrito Federal. E aí, eu vou criar uma validação de dados para buscar aquela lista lá de unidades federativas, beleza? Então, eu vou selecionar aqui a célula F5, vou vir aqui na aba Dados, e aqui, ó, nessa parte de ferramentas de dados, eu vou vir aqui em validação de dados, que é esse último ícone aqui, ó, validação de dados, validação de dados. Ele abriu essa janelinha aqui de validação de dados, beleza? Eu vou permitir, ó, qualquer valor, permitir lista, fonte, vou lá no finalzinho, onde eu tenho a minha lista lá de unidades federativas, vou selecionar toda essa lista aqui, ó, da célula B2, XFB2 até XFB27, beleza? Do início até o fim aqui, ok, pronto. E aí, aqui na célula F5, eu já tenho, quando eu clico nela, já aparece a setinha para eu selecionar uma unidade federativa lá da lista, ok? E aí eu posso dar uma formatada aqui para ficar bacana, né, para ficar bonitinho. Botão direito do mouse, formatar células, ou o atalho Ctrl 1, tanto faz, Ctrl e o número 1 lá de cima, né? O atalho numérico ele não funciona do teclado numérico da direita, beleza? E aí vocês vêm aqui em borda, e aqui em borda eu vou até selecionar um cinza, né, para não ficar muito escura a borda. Aí eu vou colocar essa borda um pouco mais grossa, ó, tá vendo? Vou colocar aqui a lateral esquerda e a parte de cima mais grossa e a parte de baixo a lateral direita mais fina, para dar um efeito aqui 3D, beleza? Um efeito de campo mesmo de formulário. Vou centralizar aqui, para ficar bacana. Posso aumentar um pouco aqui, vou botar a fonte 14, por exemplo. 14 ficou grande, vou botar 13. Ok? Deixa eu aumentar um pouco aqui o zoom aqui da planilha, para vocês enxergarem melhor. Beleza? E aí agora eu tenho o meu campo aqui para selecionar. Aqui do lado eu vou digitar uma frase, vou botar assim, ó, selecione uma UF na lista. 2 pontos. Beleza? Vou colocar vermelho aqui para ficar bem visível, bem claro aqui. Ok? E agora eu vou trabalhar a minha base, né, para eu conseguir puxar esses dados aqui para o meu relatório. E aí essa base, né, o que acontece? Eu tenho as unidades federativas fora de ordem. Então eu vou criar uma coluna aqui na frente, ó, selecionar a coluna A, vou dar um Ctrl+, para ele abrir uma coluna nova. E aí, ó, aqui a partir da linha 3, da célula A3, eu vou criar minha fórmula, beleza? Então, vou digitar aqui, ó, igual cont.c, né, no singular. A fórmula, uma função simples, né, uma função de nível intermediário, beleza? Com uma condição só, para ele contar, né, esse intervalo aqui, ó, a partir de J2, que é onde consta aqui, onde contém a primeira unidade federativa da lista, beleza? Até a J3, que é a célula referente à linha onde eu estou criando a fórmula, beleza? E aqui em J2, ó, o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 F4 para ele congelar a linha 2, ok? Então ele vai deixar congelado lá a partir da linha 2. Quando eu copiar e colar essa fórmula para baixo,
ele vai travar lá na linha 2 e ele vai correndo para as linhas de baixo, 3, 4, 5, 6, 7, até o final, beleza? Então ele vai contar nesse intervalo, né? Qual que é o critério? O critério é o F, né, dessa própria linha, né? A unidade federativa dessa própria linha aqui onde eu estou criando a fórmula, beleza? 2, ou seja, essa daqui é a segunda unidade federativa AC, né? A primeira, se eu estou criando na segunda linha, né? Isso quer dizer que a primeira linha tem a unidade federativa igual, beleza? E aí eu posso copiar essa fórmula que está nessa célula, né? Colar até o final, beleza? E vir aqui colar na primeira linha aqui da minha base, ok? Ou eu poderia ter feito isso daqui, ó. Voltar aqui, ao invés de copiar e colar, eu poderia ter simplesmente selecionado a célula e dado 2 cliques aqui na pontinha. E aí ele já encontra, ele já conta a quantidade de UFs de cada posição aqui, beleza? Por exemplo, aqui, ó, São Paulo é a sexta UF, é a sexta linha que contém a UF São Paulo, né? É o sexto cliente aqui dessa lista que pertence à Unidade Federativa São Paulo, SP, beleza? Aí vocês me perguntam, Flávio, mas por que você criou a partir, né, da linha 3 e não da linha 2, né, já que ele começa na linha 2? Porque, e aí eu vou copiar essa fórmula aqui para a linha 2, né, para a célula 2. Porque se eu criar a partir da linha 2, o intervalo dele vai ser de J2 até J2, né? Só que quando eu colasse para baixo, se eu arrastasse essa fórmula para baixo, ele ia bugar, ele ia travar na linha que eu tivesse, beleza? Então isso é importante, eu estar falando para vocês, na hora de criarem a fórmula, vocês terem atenção com isso, né? Se eu criasse aqui na linha 2, mesmo travando aqui J2, né, no caso linha 2, né, colocando o cifrão antes da linha 2, dando 2 F4, ele iria contar junto, ele ia correr junto e ia travar na linha que tivesse colado a fórmula, beleza? Por isso que eu fiz aqui na 3 e depois eu copiei para cima. Copiei para cima e para baixo. E aí, o próximo passo aqui, agora que eu já consegui encontrar o contador aqui, consegui encontrar a posição de cada cliente aqui, né? Numa sequência, numa contagem, né, sequencial. Por exemplo, esse César Diniz Caetano aqui, ó, é o segundo cliente de Rondônia, que aqui em cima eu tenho outro, de Paraná, beleza? Que é o primeiro, que é a Alice Ferreira, ok? Então, agora que eu já encontrei aqui a posição de cada unidade federativa, de cada cliente em unidade federativa, eu tenho que concatenar a unidade federativa com esse resultado aqui da contagem, beleza? Do contador aqui, do index que eu criei. E aí, como é que eu faço isso? Das duas, uma. Eu vou abrir uma outra coluna aqui, só para vocês entenderem, né? Eu vou concatenar, vou a partir aqui da primeira linha aqui, da linha 2, primeira linha que contém dados, né? Eu vou concatenar, colocar aqui, ó, igual a unidade federativa, beleza? Célula K2, não preciso congelar, porque nesse caso aqui eu só vou copiar essa fórmula para baixo, então não tem problema. E comercial, vou selecionar a célula B2, ok? Ficou AC1. E aí, se eu der 2 cliques aqui, vai ficar AC1, AC2, MT1, MT2, MG1, RO1, beleza? Uma outra forma que eu poderia ter utilizado aqui, ao invés de utilizar o E-comercial para concatenar os dados que estão nas duas células, eu poderia ter utilizado a função concatenar, que serve para isso mesmo.
Então, ó, igual concatenar, ok? Célula K2, ponto e vírgula, célula B2, beleza? AC e 1. Fecha parênteses, dá um Enter. Eu, particularmente, prefiro utilizar o e-comercial, que eu acho muito mais prático, ok? E um outro detalhe também é o seguinte, deixa eu voltar aqui. Opa, peraí. Outro detalhe é o seguinte, aqui, se vocês perceberem, ele está a sigla, né? A descrição aqui da sigla, do estado, da UF, e o número referente à contagem a posição daquele estado, certo? Eu não gosto de deixar desse jeito, eu particularmente tenho toque com isso, eu não gosto. Né, nos meus trabalhos, nas minhas planilhas que eu desenvolvo, até para a loja da Pense Excel, as consultorias que eu faço, eu não gosto de deixar desse jeito. Eu gosto de colocar aqui um underlinezinho embaixo, né, entre as duas informações para separar. Então, como é que seria? Ó? Logo após o e-comercial, a gente, né, igual K2, que é a unidade federativa, e-comercial, abre aspas duplas, underline, fecha aspas duplas, e-comercial. Aí vocês me perguntam, Flávio, mas por que da aspas duplas? Né? Por que tem que colocar aspas duplas abrindo e fechando? Porque todo texto que você coloca dentro de uma fórmula, seja qual fórmula for, né, utilizando alguma função ou não, vocês têm que colocar entre aspas duplas, beleza? Isso é regra. E o underline, ele é um texto, né? O Excel considera ele como um texto, como um ponto, uma vírgula, um ponto de exclamação, é tudo texto para o Excel, beleza? Você dá um Enter aqui, ó, agora ficou bonitinho. AC, deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês enxergarem melhor. AC underline 1, beleza? Dá 2 cliques aqui, ele colou para baixo. Só que eu não tinha necessidade, eu fiz aqui de forma pausada para vocês entenderem. Eu não tinha necessidade de criar 2 colunas para isso, eu poderia ter criado tudo numa coluna só, ok? Então, como é que eu poderia ter feito aqui? Ó? Deixa eu apagar tudo que está na coluna A, ou melhor, deixa eu excluir a coluna A, e aí eu vou trabalhar só com essa outra coluna aqui, que era a antiga B, agora veio para A, porque eu excluí toda a coluna A, beleza? Então, aqui eu tenho a fórmula do Conte C, certo? Então, ó, antes do Conte C aqui, da função Conte C, logo depois do igual, eu vou concatenar. O que eu vou concatenar? Vou concatenar a célula J2 e-comercial, né, que é o Acre, no caso, o F dessa linha aqui, e-comercial, abro aspas duplas, underline, fecho aspas duplas, e-comercial. Concatenei o Acre com o resultado dessa fórmula aqui, tá vendo? Ou melhor, com o resultado dessa função aqui que está dentro da mesma fórmula. Conte C, ele está contando aqui, então esse resultado, que vai ser 1 nesse caso, ele vai colocar o Acre na frente, beleza? O Acre underline na frente. Ou seja, eu tenho aqui, ó, Acre 1, Acre 2, MT underline 1, que é Mato Grosso, MT underline 2, MG, que é Minas Gerais 1, underline 1, RO underline 1, que é Rondônia, e por aí vai, beleza? Então eu fiz tudo numa coluna só. E aí uma coisa interessante também, que eu tenho costume de fazer, que eu acho que é importante passar para vocês, eu gosto de passar sempre essas dicas aí para vocês, que eu trabalhando 13 anos em grandes empresas, eu sempre trabalhei dessa forma. Todo lugar que tem fórmula, é importante vocês colocarem uma cor diferente, né? De preferência cinza, para as pessoas saberem que ali tem uma fórmula e que ninguém pode mexer naquela fórmula, beleza? Então, eu sempre eu aprendi a trabalhar dessa forma na prática, né? nas empresas que eu passei. Onde tem fórmula, as células com fórmula, colocar cor cinza, fundo cinza, para ninguém mexer. E onde você quer que a pessoa altere, colocar fundo amarelo. Amarelo claro, para não ficar aquela coisa também muito carnavalesca, beleza?
E aí, galera, agora eu posso fazer a mágica aqui, voltar para a aba exercício e fazer a mágica aqui de puxar os dados, né? Só que antes disso, eu vou criar uma sequência aqui, né? No caso aqui são 20 linhas de 1 a 20, para eu conseguir fazer um PROC-V puxando a unidade federativa que tiver selecionada aqui na minha lista com o número da contagem aqui de 1 a 20, beleza? Bem tranquilo, né? Eu tô vendo que tem uma galera passando aí pela live, eu peço para que conforme vocês forem entrando, vocês podem comentar aí na live, dar um oi, colocar o nome de vocês, ou a cidade de onde vocês estão falando, para a gente começar a interagir, beleza? A gente trocar ideias e experiências aqui. Peço também para que se inscrevam no nosso canal, para fortalecer o nosso canal de dicas de Excel e VBA para gestão de negócios, ok? Então, galera, eu vou colocar aqui, ó, igual, e aí eu vou fazer esse PROC-V passo a passo também, beleza? Para vocês entenderem a necessidade aqui do contador, etc. Vou colocar aqui, igual PROC-V, abre parêntese, valor procurado. Qual que é o valor procurado? Como é que está lá na minha base de exercício? Está o nome da UF, underline 1, nome da UF, underline 2, nome da UF, underline 3, nome da UF, underline um número qualquer que representa a posição desse cliente nessa UF, naquela lista lá de cadastro de clientes, beleza? Então, o que eu vou fazer? Ó, igual PROC-V, abre parêntese, selecionei aqui F5. Aqui é importante eu dar um F4 para congelar a célula inteira. Por quê? Porque quando eu colar essa fórmula para baixo e para a direita, ele vai ficar travado aqui sempre na célula F5, ok? E comercial. E aí aqui eu tenho que colocar exatamente igual está lá, beleza? E comercial, abre aspas duplas, underline. E aqui eu posso fazer o seguinte, underline, qual que é esse cliente aqui no caso, qual é a posição dele aqui no relatório. Eu quero que apareça aqui os dados do primeiro cliente lá da minha base, beleza? Daquela unidade federativa, no caso aqui Minas Gerais. Então, vou colocar 1, ok? Ponto e vírgula. Vou lá, desculpa, fechar aspas aqui, duplas, ponto e vírgula. Vou lá na minha base de exercício, vou selecionar a partir da coluna A. Fórmula de PROC-V, tranquilona, beleza? Selecionei lá de A até J, importante eu congelar esse intervalo todo aqui, ok? Ponto e vírgula, 2. Por que 2? Porque eu quero trazer o resultado que está na segunda coluna, que é o código de cliente, lá na minha base, a partir da coluna que eu estou selecionando, que é a coluna A, beleza? Ponto e vírgula 0, porque é uma correspondência exata, ok? Fechei parênteses e dei um Enter. 8648, show de bola, ok? 8648 é o código do primeiro cliente aqui de Minas Gerais na minha base. E aí, se eu pegar essa fórmula aqui, ó, e colar para o lado e para baixo, o que vai acontecer? Vai aparecer 8648 em todas as células. Beleza? Colei especial fórmulas aqui, ó. Aqui ele deixou, desculpa, ele deixou com uma data aqui, 4/9/1923, porque ele está formatado como data, mas o número daqui, no caso, é 8648, beleza? Então, ele encontrou 8648 para todas as células. E aqui, o que eu deveria fazer? Aqui eu deveria dar um F2 aqui, ou 2 cliques, tanto faz, mudar para 2. Aqui, mudar para 3. Aqui, mudar para 4. Olha o trabalho, desculpa a expressão, o trabalho de corno que eu ia ter aqui, certo? O que eu deveria ter feito aqui no começo, antes de tudo? Deixa eu apagar tudo aqui. Apagar aqui também. Aqui eu deveria ter colocado já a minha sequência de números, né, nas posições que eu quero que apareça. Então, ó, esse aqui vai aparecer o primeiro cliente lá da lista encontrado naquela unidade federativa. Aqui o segundo, o terceiro, o quarto,
Beleza, já coloquei 1, 2, 3, 4 aqui, poderia ser só 1, 2, 3 também. Selecionei aqui de 1 a 4, vou dar 2 cliques aqui, ó, no cantinho direito. Opa, ele não vai, por quê? Porque não tem nenhum dado aqui do lado. Então eu posso vir e arrastar. Ele já encontra até o final, beleza? Então, ó, ele já colocou aqui de 1 a 20. E é aqui na fórmula, eu vou automatizar, digamos assim, essa fórmula, né? Colocando aqui um outro e-comercial, depois do underline, e vou selecionar a célula A8. Só que aqui, nesse momento, quando eu selecionei a célula A8, é importante eu lembrar de congelar a coluna. Então, eu tenho que dar 1, 2, 3 F4. Eu tenho que apertar 3 vezes a tecla F4 para ele colocar o cifrão antes da letra A aqui na célula. Ou simplesmente chegar aqui e digitar cifrão, ok? Antes da letra A. Então, ele vai congelar só a coluna A. Quando eu colar essa fórmula, copiar e colar essa fórmula para o lado, né, para as colunas do lado, nome do cliente, data de nascimento, idade, sexo, até estado, ele vai ficar travado sempre lá na coluna A, beleza? Então, ó, agora eu posso copiar e colar para baixo. Copiei, botão direito do mouse, colar especial fórmulas. Ok? Opa, ele encontrou ND aqui da linha 8, no caso linha 15 do Excel, mas linha 8 aqui da minha tabelinha, do meu relatório, para baixo. Por quê? Porque Minas Gerais, no caso, só tem 7 clientes de Minas Gerais, beleza? E aí ele encontrou o mesmo número para cada cliente. Isso aqui é uma outra coisa que a gente vai ver agora. Mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês como é que vocês tiram esse ND aqui das células. Eu chego aqui, ó, coloco um CErro na frente. Então eu vou alinhar nesse momento a função CErro, abre parêntese, com a função PROC-V. Então como é que é a lógica dessa função CErro aqui, ó? Se o resultado desse PROC-V foi igual a algum erro, né? Se ele não encontrar, né, nenhuma informação e voltar, retornar ali o valor tralha n/d, eu quero que ele mostre vazio, beleza? Então, ponto e vírgula vazio. Pronto. Agora eu posso copiar, colar especial fórmulas para as demais células e ele já deixa vazio lá onde ele não encontrou, beleza? Se eu selecionar outra unidade federativa, ele não vai mostrar aquela mensagem ND feiosa lá de erro, beleza? Só que eu tenho um probleminha aqui ainda, né? Qual que é o probleminha? Ele está mostrando o código de cliente em todas as colunas. Como é que eu resolvo isso? É essa questão aqui, ó, do número referente à coluna que eu quero retornar a posição aqui do valor, né? Do dado. No caso aqui, ó, o código de cliente é a segunda coluna a partir da coluna A. O nome de cliente é a terceira coluna. Data de nascimento é a quarta coluna, e assim por diante. Então, o que eu deveria fazer? Alterar aqui para 3, nome de cliente. Data de nascimento, alterar para 4. Idade, alterar para 5. Beleza. Sexo, vou fazer até o sexo aqui, alterar para 6. Beleza. Só que é o seguinte, digamos, aqui eu tenho poucas colunas, show de bola, dá para fazer até na munheca, na mão. Digamos que eu tenha, sei lá, 100 colunas para buscar informações, buscar dados. Eu estou trabalhando com uma base bem grande aqui, que tem mais de 100 colunas, e aí eu vou ficar aqui alterando um por um? Não vou ficar, lógico, né? Senão eu vou ficar o dia todo fazendo isso. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso utilizar uma linha dessa daqui, ó, vou utilizar essa linha aqui, a linha 6, e vou colocar o número de referência lá da minha coluna escondidinho aqui na linha 6, ou em qualquer outra linha. Poderia ser na última linha lá embaixo do Excel, por exemplo,
beleza? Vou colocar aqui na linha 6 para ficar mais fácil. Então aqui, ó, na célula B6, vou digitar 2. Deixa eu botar aqui a cor preta, ok? Aqui 2, aqui 3, aqui 4, aqui 5, aqui 6, 7, 8, 9, 10. Então coloquei uma sequência aqui, ó, de 2 até 10, beleza? Aqui no meu PROC-V, deixa eu apagar tudo de novo, tirar todos, apagar todas as células aqui, a fórmula de todas as células, para eu refazer aqui, para eu ajustar aqui na primeira fórmula. É importante sempre ajustar em uma e depois copiar essa fórmula ajustada para as demais células, ok? Então aqui onde está 2, que é a minha posição aqui da coluna de referência, né? Onde está lá o dado que eu quero retornar, que eu quero que apareça aqui no resultado do meu PROC-V, eu vou selecionar a célula B6. E aqui, né? Lembra que aqui no F5, ou melhor, no A8, eu tive que congelar a coluna A com 3 F4, aqui eu vou congelar a linha 6 com 2 F4. Então, vou digitar 1, 2 F4. Eu vou teclar 2 vezes a tecla F4 na sequência. E aí ele vai colocar o cifrão aqui antes do número 6, que representa a linha aqui. Ok? Então, ele vai congelar na linha. Eu posso colar a fórmula para as demais colunas que ele vai passear ali congelado sempre na mesma linha. Colar para baixo, ele vai ficar travado ali na linha 6. Ok? Então, agora minha fórmula está completa. Totalmente automatizada. Eu poderia ter aqui 200 colunas e 50 mil linhas. Não teria problema nenhum. Eu fiz uma fórmula que vai servir para todas essas células de 50 mil linhas e 200 colunas. Ok? Pronto. Ele encontrou o resultado aqui de cada coluna de cada cliente. Está travando aí, Thiago? Aqui está funcionando tranquilamente. Eu estou testando aqui no computador do lado. Está bem tranquilo. Deve ser sua internet aí, Thiagão. Então, galera, para finalizar, ó, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso chegar aqui nesses números aqui da linha 6, colocar a fonte branca, por exemplo, né? Para esconder aqui que eu tenho uma numeração. E pronto. Ou eu poderia chegar aqui também, ó, e ocultar essa linha 6. Então, selecionei toda a linha 6, ó, vou dar um Ctrl 9. Ou o botão direito do mouse e ocultar, tanto faz. Só que aqui ele vai ficar direto, vai ficar meio feio aqui, nesse caso, nesse exemplo. Então, por isso que eu gosto de diminuir só um pouquinho aqui o tamanho da linha e colocar esses números aqui que estão me ajudando a automatizar a fórmula, uma fonte branca para ficar meio que, entre aspas, invisível. Ok, galera? E agora, ó, basta eu selecionar a unidade federativa que eu quiser, que ele vai buscar os dados aqui embaixo. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, não tem nenhum, São Paulo, Tocantins, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, beleza? E assim por diante. E aí, tá pronta aqui a minha planilhinha, né? Automatizada, com os dados, buscando os dados de forma automática, através aqui de uma fórmula, né, que eu estou utilizando, onde eu estou utilizando duas funções, no caso a função PROC-V alinhada à função CERRO, ok? Congelando aqui, né, é importante sempre lembrar disso, independente da fórmula e da função que vocês estiverem utilizando, sempre congelar as colunas, onde tiver que congelar coluna, sempre congelar as linhas, onde tiver que congelar as linhas, sempre congelar um intervalo, tá vendo? De A até J, por exemplo, que é lá referente ao intervalo da base, onde vocês estão procurando esses dados aqui, né? Onde tiver que congelar, sempre congelar a célula inteira, nesse caso aqui de F5, tá vendo? Que é referente à unidade federativa aqui na validação de dados, onde tiver que congelar, ok? Então sempre lembrar de congelar na criação da primeira fórmula, para que quando vocês
copiarem essa fórmula e colarem para outras células, né, das colunas do lado, das linhas de baixo, de cima, que seja, ele vai funcionar. Você criou uma vez só, uma fórmula só, que vai funcionar para qualquer caso, para qualquer célula. Beleza, galera? Então é isso. Eu espero que tenham gostado aí da live de hoje. Eu vou disponibilizar, o Thiago está perguntando aqui se eu vou disponibilizar o arquivo para download. Eu vou disponibilizar esse arquivo, né, junto com o vídeo da live lá no site penseexcel.com. Basta vocês se cadastrarem, criarem um cadastro gratuito e aí a gente gera aqui um usuário e senha para vocês, ok? Com esse usuário e senha, vocês acessam, no caso lá, vou explicar para vocês aqui. Vocês vão criar aqui um usuário gratuito, tá vendo? Experimente grátis, ou vir aqui em cadastrar, ok? Depois que vocês se cadastrarem no site, vocês vão receber um usuário e senha, e aí vocês vêm aqui em login, e aqui em login vocês clicam em acesso gratuito. E aqui em acesso gratuito vocês vão colocar lá o login e senha, né, que vocês receberem por e-mail, e aí vocês vão conseguir visualizar as primeiras videoaulas lá de cada curso, né, de cada live da Pense Excel, né, que estão disponibilizadas de forma gratuita, né, para os usuários, para esses usuários cadastrados de forma gratuita, e também as lives que nós estamos colocando de hoje para amanhã aqui, todas as lives da Pense Excel, né, que vai ser uma caixinha dessa daqui, né, vai aparecer aqui para vocês, live da Pense Excel. A gente vai deixar aqui até nessa primeira posição aqui, e vocês vão conseguir encontrar a live de hoje e baixar o arquivo da live de hoje ou de qualquer outra live realizada por nós aqui na Pense Excel. Beleza, galera? Obrigado aí pelo prestígio. Espero que tenham gostado do tema de hoje. Semana que vem estamos de volta. Grande abraço e até a próxima terça-feira, às 18 horas, aqui no canal do YouTube da Pense Excel. Se puderem divulgar o canal aí para a galera, para os amigos, para os colegas de trabalho que precisam aprender Excel aí e VBA para gestão de negócio, com dicas, né, de Excel e VBA, beleza? Para o mercado, para o mundo corporativo, para a gestão de pequenos negócios, para profissionais autônomos. Eu tento abordar aqui todos os cenários, todas as realidades aí de profissões. Ok, galera? Grande abraço e até a próxima terça. Tchau, tchau, pessoal. Uma excelente semana aí.